edificando a nossa casa, edificando a nossa família. Em Salmos, no capítulo 127, no versículo 1, foi a chamada que eu coloquei no grupo de liderança para esta noite, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele está trabalhando o tempo todo em nossas vidas. Ele já edificou a casa. Tudo o que precisamos é permanecer diante da tua presença. Tudo o que precisamos fazer é buscarmos diante dele. O maior desejo de Deus é ver a família dos seus filhos felizes, famílias abençoadas, vivendo diante da sua plenitude. Deus tem algo novo para a sua família esta noite. Deus, Ele quer transformar, Ele quer edificar a sua casa. Precisamos todos os dias ser humilde e entender que nós precisamos ser edificados. Quero dizer, a palavra lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o grande dia. O Senhor, Ele está nos edificando, Ele está nos aperfeiçoando o tempo todo. Tudo que temos que entender é que devemos seguir os seus princípios, a sua palavra. Quando Deus criou o homem e mulher, Ele formou o homem e a mulher com estruturas totalmente diferentes. Além de estruturas totalmente diferentes, com atribuições diferentes também, tanto para o homem quanto para a mulher, tanto física, emocional ou psíquica. Mas antes da criação da mulher, Deus, Ele tinha criado todas as coisas. Deus formou o homem do pó da terra. E ali o homem cuidando de todas as coisas de Deus, Adão. Podemos perceber nas escrituras que Deus fala ali que não havia alguém semelhante a ele que completasse aquele homem. E o que Deus faz? Deus agora forma a mulher do próprio osso do homem, uma ajudadora, uma mulher idônea, uma mulher apta para ajudar em todo o tempo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, Deus disse: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Na nova versão transformada, diz lá no finalzinho: farei alguém que o ajude e o complete. Ei, farei alguém que o ajude e o complete. Então, a mulher veio para completar o seu marido. E não tem nada melhor do que nós estarmos diante, do lado da nossa esposa. Casar é bom demais. Mas o mundo diz tantas coisas referente ao casamento. Distorce demais a palavra de Deus. Mas hoje eu quero dizer para vocês que casar é a melhor coisa que Deus fez.
Só que depois passou, a mulher ali teve o pecado ali no paraíso. E o que aconteceu? Eles foram expulsos daquele lugar. E foram para outro lugar habitar. E é interessante que Deus deixou ali alguns atributos para o homem e para a mulher, por causa do pecado. Lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 16, Deus diz assim, Deus deixa bem claro que agora a mulher iria dar a luz, ia completar aquela família, ia ter filhos. Além disso, ele falou que o desejo da mulher será para o seu marido, e ele te dominará. No versículo 17, agora vem a instrução para o homem, que o homem agora ele iria ter que trabalhar para sustentar a sua esposa. E trabalhar não é algo ruim. Trabalhar edifica o homem. Trabalhar edifica a casa. Deus, ele já nos abençoou em tudo. Deus, ele nos ama. Mas muitos vivem fora dos princípios da palavra de Deus. Algumas pessoas, não é todos. Alguns manifestam os princípios de Deus o tempo todo. E isso é visível em meio à congregação, em meio ao povo de Deus. Tudo o que precisamos fazer é viver diante dos princípios do Pai. Viver Ele o tempo todo. Obedecer em tudo. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: o meu povo foi destruído por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Não se atentou para o conhecimento. Não se atentou para os princípios da palavra, para as ordenâncias. E a palavra tem todas as instruções para as nossas vidas. E ele deixou bem claro, as escrituras de Deus, ela é bem clara. Deus, ele foi bem específico nas atribuições de cada um, tanto para o esposo, para a esposa, quanto para o marido e quanto para o filho. Deus, ele deixou bem claro cada instrução. E obedecendo essas instruções, nós edificaremos a nossa casa diante do Senhor. Nós seremos abençoados o tempo todo. E viveremos diante da sua plenitude. E qual é o papel do homem? Qual é a responsabilidade do homem dentro do lar, diante do princípio da palavra de Deus? Temos que entender que Deus declarou, Deus falou, através de Paulo, que o homem é o cabeça da casa. Não é a cauda. O homem é o cabeça. O homem tem que entender que uma das suas atribuições dentro do lar é ser o cabeça, ser o governante do seu lar. Não ser um banana. Não ter medo. Tudo que nós devemos fazer é se colocar diante de Deus, que Deus irá nos guiar em tudo. Há 19 anos eu tenho vivido isso. Há 15 anos sou casado. E durante esses 15 anos eu tenho vivido diante da palavra do Senhor. E Deus, ele tem trazido direções o tempo todo. Assim, quando eu casei, assim, quando eu estava para se casar, eu tive uma conversa com o apóstolo Caldas. E ali ele trouxe todas as instruções. Não tem nada melhor do que nós sermos instruídos pela palavra de Deus, pelos nossos profetas, pelos nossos líderes. Queridos, se há algum problema em sua casa, você como homem, você como marido, você tem que perceber, porque os sinais, eles são bem claros quando está acontecendo algo ruim. Os sinais são visíveis. E nós não podemos o quê? Deixar isso passar.
despercebido. Ei, a maior problema que hoje ocorre em meio a um casamento é a falta de comunicação no lar. Se você está vendo que está acontecendo algum problema dentro da sua casa, dentro da sua família, sente, converse com a sua esposa, converse com seus filhos. Essa semana, sábado agora, eu estava conversando com um jovem do meu bairro, e ele já está 1 ano e 6 meses separado. É interessante que ele chegou em mim, e eu estava ali conversando com outro discípulo, e aí ele do nada, ele chegou, estava sozinho, e ele começou a se abrir. Eu falei, meu Deus, por que ele veio se abrir comigo? E aí eu comecei a conversar com ele, e a esclarecer algumas coisas. Ele começou a falar, e eu vi quantos bloqueios estava tendo sobre a vida dele por causa daquela separação. E aí, um dos erros daquela, assim, para o que ocorreu naquela separação, foi a falta de diálogo dentro do casamento. Ele falou que era visível o que estava acontecendo, mas ele deixou passar em branco aquilo. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a instruir diante da palavra de Deus, comecei a falar que o amor é que supera todas as coisas, que ele ainda ama a pessoa amada. E eu falei, tudo que você deve fazer é buscar diante do Senhor a solução, é conversar com a pessoa. E é interessante que depois daquela conversa, no final, quando eu estava saindo, ele chegou e falou, de 1 ano e 6 meses que eu estou separado, essa foi a melhor conversa que eu tive em toda a minha vida. Porque ele falou que as conversas que ele teve com outras pessoas foram totalmente diferentes. O mundo lhe falava, não, está separado, isso mesmo, vai curtir a sua vida. Porque a mulher abandonou. Não foi ele ficou com as crianças e tudo mais. Mas ele falou, o meu erro foi não poder conversar com a minha esposa. Eu estava vendo, os sinais estavam nítidos, e eu não conversei. E eu falei para ele assim, cara, o maior erro nosso é pensar que a nossa cama é simplesmente um lugar só para poder fazer aquilo. Não, lá também é para esclarecer alguns assuntos. Lá é um lugar onde você tem um relacionamento em tudo. Precisamos entender que Deus é aquele que quer edificar o nosso lar o tempo todo. Então, seja o cabeça do seu lar. Assim como Cristo é o cabeça do varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:13. Entendam, marido, que o seu dever é amar a sua esposa o tempo todo. Não despreze, ame em todo tempo. Efésios no capítulo 5, 25 fala assim, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ame a sua esposa, esse é o seu dever, não despreze. O marido, ele é responsável para trabalhar e trazer o sustento para a sua família, prover. Lá em Gênesis no capítulo 13, no suor de teu rosto comerá o teu pão. Trabalhe, marido, para sustentar a sua casa, para trazer a provisão. Mas nunca se esqueça que Deus é aquele que está contigo e lhe ajudará em todo tempo.
Cuide da sua família. É interessante que lá em Gênesis, no capítulo 2, 15, Deus, ele foi muito bem claro para Adão. Ele falou assim: você irá lavrar e guardar a terra. Ei, você tem que lavrar, trabalhar, mas além de tudo, guardar ali. Significa proteger. Ei, trabalhe pela sua família. Se esforce pela sua família. Mas também você tem que guardar, você tem que proteger, porque você é o sacerdote ali daquela casa, daquele lar. Ei, instrua pelo poder da palavra de Deus. Busque o Senhor em tudo. E leve a palavra diante dos seus filhos, diante da sua esposa. Ei, está em suas mãos o dever de proteger e cuidar e santificar a sua casa. Ei, esse é o papel do marido. Esse é o dever do marido. E qual que é a responsabilidade da mulher diante de Deus? Ser ajudadora, idônea, como eu falei, ser apta. Ela é competente e íntegra. Significa colocar-se ao lado e estar pronta para cooperar com o cumprimento da missão de Deus que Deus confiou ao seu marido. Ei, ela deve reconhecer que o marido tem a autoridade principal no lar, porque ele é o cabeça. O problema aí fora é que muitas mulheres estão o quê? Se opondo ao seu marido. Estão querendo tomar o controle, estão querendo tomar a autoridade de suas casas, de seus lares. E aí o que acontece com isso? Uma disfunção no lar. Problema no lar começa a haver por causa dessa consequência, por causa dessa oposição. A mulher não veio para competir com o marido, mas para ajudá-lo, para completá-lo em todo tempo. A mulher idônea tem que reconhecer a autoridade de Deus sobre o seu marido. Ei, mulher, reconheça a autoridade de Deus sobre o seu marido. E assim você será uma mulher sábia, que edificará o seu lar com graça. Lá em Provérbios, no capítulo 14, 1, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derribará com as suas mãos. A mulher sábia edifica a casa, tomando decisões o quê? Sábias diante da palavra, buscando ajuda diante do Espírito Santo de Deus. A mulher sábia ensina o que há de melhor na palavra de Deus para os seus filhos. Instrui com inteligência. Tem cuidado no falar e no agir diante do seu marido, diante dos seus filhos. A mulher sábia tem interesse no processo espiritual, tanto financeiro, emocional, dentro do seu lar. Ei, seja sábia, mulher. Você é aquela que irá edificar a sua casa sobre a rocha. E qual é a responsabilidade dos filhos diante de Deus? A responsabilidade dos filhos diante de Deus é obedecer aos seus pais o tempo todo. É reconhecer, é honrá-lo, é servi-lo o tempo todo. E quando fazemos isso como filhos, prolongaremos os nossos dias aqui na terra. E quando fala prolongar os nossos dias aqui na terra, significa que estamos prolongando diante da plenitude do Senhor, porque o Senhor irá nos abençoar em todo o tempo, porque você está sendo obediente aos seus pais, por causa da palavra. Obedeça a palavra de Deus. Ei, os filhos são herança de Deus aos vossos pais.
Você, filho, é herança. Então, obedeça o tempo todo. Efésios no capítulo 6, 1 ao 4 diz: Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha a promessa de Deus para você, filho. Ei, quer viver os propósitos de Deus aqui nesta terra? Obedeça os seus pais em tudo. Quer viver os propósitos de Deus aqui nesta terra? Obedeça eles em tudo. E você obedecendo o seu pai, você agrada a Deus. Tem filhos aqui neste lugar? Todos nós somos filhos. Entenda isso. Quando nós somos obedientes, nós agradamos o coração de Deus. Colossenses 3:20, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ei, quer ser abençoado? Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, honre em tudo. Agora, quando nós não obedecemos os seus princípios, não andamos de acordo com a palavra de Deus, não andamos de acordo com os atributos que foi estabelecido por Deus, há uma disfunção aonde? Nos lares. E qual disfunção é essa? É a esposa querendo tomar o lugar do marido. E aí Deus não está, por quê? Há divisão no lar, há divisão na casa. Ei, aquele que traz problema, claro, existe. Casamentos ali que homens ou mulheres, marido ou esposa, ou até filho, que só causa problema. E olha bem o que a palavra diz. Olha o que o livro de Provérbios diz, lá no capítulo 11, versículo 29. Aquele que é capaz de causar problemas à sua própria família, herdará somente vento. É assim que você quer viver? Só causando problema? Se você tem vivido dessa forma, desse jeito, hoje é a noite que você tem que tomar um posicionamento, fazer uma reflexão. Ei, o que tenho causado sobre a minha casa, sobre os meus pais? O que eu tenho causado sobre a minha esposa? Podemos perceber filhos que não veem seus pais, não enxerga ali a autoridade de Deus e acaba se rebelando. Podemos ver aí muitas notícias referentes a isso. Por quê? Os pais perderam a autoridade dentro de casa. Ei! Nunca se esqueça, marido, que você é a autoridade para edificar o seu lar, a sua casa. Ei, mulher, esposa, você é a mulher idônea, a mulher sábia para edificar o seu lar. Ei, sobre a sua vida, a autoridade de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 25, fala assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que acontece é a divisão. O que vai ocorrer? O divórcio, a ruína, a destruição. Dentro do casamento, ei, busque o Senhor sempre para edificar a sua casa. Ei, se você não está vendo as mãos de Deus sobre a sua casa, essa é a noite que você deve fazer uma aliança diante do Senhor. Ei, esta é a noite onde você deve se comprometer diante dEle e falar: Jesus, toma a frente da minha casa. Se você está vendo que há uma desorganização ali sobre a sua casa, ei, coloca Jesus hoje para estar no controle de tudo, e Ele irá alinhar todas as coisas. Ei, financeira, vai trazer a paz. Tudo que nós precisamos fazer esta noite é colocar Cristo no centro de nossas famílias. Tudo que nós precisamos fazer esta noite é construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus.
Tudo que precisamos esta noite é começarmos a edificarmos de uma forma correta, seguindo os seus princípios, vivendo os seus princípios. Não só observar, mas praticarmos eles. E fazendo assim, estaremos edificando a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Precisamos pagar um preço pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas. Ei, se a sua família, se seu marido ainda não está diante de Deus, não desista dele. Se seu filho não está diante de Deus, não desista dele jamais. Se a sua esposa não está no caminho do Senhor, não desista dele jamais. Porque quando você desistir dele, você será considerado como um incrédulo. Assim diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ei, não despreze, continue orando por ele, continue intercedendo por ele. Ei, não desista jamais, porque eles também são filhos do Deus Altíssimo. Deus quer derramar uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa noite precisamos mudar o destino de nossa casa, de nossa família. Tudo que precisamos fazer esta noite é confiar no Senhor, é confiar no nosso Deus. Aonde você tem depositado as suas forças? É na força do seu braço? É no seu intelecto? É no seu advogado? Ei, se há uma crise no seu casamento, se há uma crise no seu lar, esta é a noite de você pedir socorro àquele que é capaz de mudar essa circunstância. Ei, e ele se faz presente aqui neste lugar, e ele irá transformar, irá mudar a sua casa, irá mudar a sua família. Ei, tudo que você precisa é o quê? É confiar completamente nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Se você entrou neste lugar desistido de sua família, você possa se arrepender hoje, que você possa entender que Jesus pagou o preço por eles também. Ei, a plenitude de Deus é para eles também. E para que eles possam mudar, ser transformado, irá depender da sua posição hoje. Irá depender da sua atitude. Por isso eu te convido hoje a ficar de pé. E juntos interceder sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que hoje possamos construir a nossa casa sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, aquele que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Que esta noite nós possamos declarar essa verdade: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que você olhe assim e fala: meu Deus, como isso irá acontecer? Ei, não veja por essa circunstância, porque Deus já está fazendo, Deus já está agindo, o Espírito Santo já está agindo sobre a sua vida. Tudo que você precisa fazer é tomar um posicionamento hoje, tomar uma atitude e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que neste momento você possa orar, possa interceder pelo seu filho, pela sua família, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Ei, não despreze este tempo. Peça hoje socorro diante dele. Peça para ele hoje: Senhor Deus, edifica a minha casa, edifica o meu lar. Se coloque diante dele esta noite. Interceda. Ore. Fale com ele.
Se você é o problema da causa da disfunção, do problema ali do seu lar, se arrependa hoje, se coloque diante de Deus. E mude essa circunstância. Ei, marido, seja o cabeça. Ei, mulher, seja sábia. Ei, filho, seja obediente à palavra de Deus.